vamos ver os biomas. Os biomas brasileiros. Os biomas brasileiros, nós temos aqui a ilustração deles. Podemos perceber, só de olhar no nosso mapa, né, que a Amazônia, ela já está aí num volume muito maior. Quase 50% do território brasileiro é a Amazônia. Por isso que muitas vezes os turistas, né, eles têm uma ideia de que aqui no Brasil tudo é mato. Tudo é mato, tudo é indígena. Por quê? Porque realmente, em termos, né, de extensão, a Amazônia, ela realmente ocupa um grande volume do nosso território. E essa Amazônia que nós estamos visualizando é a Amazônia brasileira. O que é bem interessante, que os países que fazem fronteira nessa região, eles também têm esse bioma, ok? E significa que a Amazônia, ela ultrapassa o Brasil. Nós vamos ver em termos de Brasil e os outros nós vamos estar citando no outro momento. E aí nós temos a Amazônia, quase 50% do nosso território. Nós temos o bioma Cerrado e o bioma de Caatinga. Olha que interessante. A Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. É bem interessante perceber que o Cerrado, ele está entre o bioma da Amazônia e o bioma da Caatinga. O que significa isso? Que o Cerrado é um bioma de transição. Então, ao longo da aula, nós vamos ver que o Cerrado vai ter, em algum momento, características semelhantes à Amazônia. O Cerrado vai ter, em outro momento, característica inerente ao bioma da Caatinga e um pouquinho do bioma da Mata Atlântica. E aqui, no finalzinho, né, do Cerrado, nós vemos o bioma Pantanal e na região bem extrema do nosso país, bem sul, né, bem permeando aqui os outros países que eu já estou numa temperatura mais baixa, nós temos o Pampa, né, ali a questão do Rio Grande do Sul e tal. Então nós temos a Amazônia, que ocupa quase que todo o nosso território aí, porque se for pensar, eu tenho 50%, bem próximo de 50% da Amazônia. E os outros 50%, eu tenho vários biomas. Então, quando você cita a Amazônia e só a Amazônia são 50%, e o restante é dividido em vários, né? Eu tenho mais aí 5 biomas, realmente a Amazônia é o maior. Então, nós vamos ver agora a questão de como é essa estrutura da Amazônia. Nós temos lá na Amazônia florestas, e aí vem aquela história, né, que eu acabei de comentar, a questão, que é essa imagem que muitas vezes é dada lá fora, que tudo é sempre assim, só tem, né, florestas de grande porte, rios caudalosos, temos sim, claro, nós temos lá na Amazônia, na floresta amazônica, o rio Amazonas, que, né, é extremamente caudaloso e tal. Contudo, claro, como aqui é só a questão do ambiente, não vai estar sendo visto a questão do ecossistema de cidades, o ecossistema urbano. Nós estamos vendo só o ecossistema natural, visto que são os biomas. E aí, na floresta amazônica, nós temos as árvores de grande porte, as árvores que são largas, as árvores centenárias, muitas vezes. Quando nós fomos colonizados, no primeiro momento que você visualiza que floresta frondosa, como essa floresta é rica, eles imaginaram logo, poxa vida, dá para desmatar e plantar o que nós quisermos aqui, dá para, né, você visualizando aqui essa floresta, olha quanto de floresta, o quanto de floresta, floresta fechada, a Amazônia tem essa característica, é floresta fechada aqui, você não vê espaço entre um vegetal e outro, essa floresta fechada, mas o curioso é que se você desmata uma área, não tem como esse ambiente se sustentar. Ué, como assim? Porque apesar da floresta ser frondosa, o extrato de biomassa, ele tem pouca extensão
da superfície para a profundidade. Então a própria floresta se sustenta, as folhas que caem, os frutos que caem, a própria floresta se sustenta. Então, as primeiras investidas na floresta amazônica, no bioma da Amazônia, que foi de desmatamento, que é uma das coisas mais graves que ocorre nesses biomas, foram mal sucedidas por conta disso. Sempre lembrando, na floresta amazônica, apesar das árvores serem frondosas, você ter essa estrutura de copa fechada, não tem como você desmatar e achar que ali, naquele ambiente, você pode plantar qualquer coisa, visto que eu tenho árvores frondosas. Não, porque a própria floresta se sustenta. E a Amazônia, por conta de ser uma floresta fechada, copas de árvores, e eu tenho muita folha, muito verde, eu vejo muita folha, muita folha, muita folha. O que que significa? Toda essa água, por, uma questão de transpiração, eu tenho essa água, passa para o vegetal, essas folhas todas liberam essa água nesse ambiente. E essa água volta na forma líquida. Então, se eu desmato, o que que acontece? Essa água evapora e vai ser levada nas nuvens. Então, por isso que eu não posso. Se eu remover, exemplo, remover essa parte aqui da floresta, ok? A água desse rio vai evaporar e vai ser levado. Ao passo que, se eu deixo essa floresta, eu tenho a água que evapora por conta do sol e a água que entra na raiz, a árvore transpira e a água volta, sustenta o rio. Então, quando você desmata, você perde a parte vegetal, você perde a parte dos rios, a água na forma líquida, efetivamente você vai perder os seres aquáticos e os seres que dependem da alimentação. O nicho desses animais é comprometido. O que é o nicho? É onde eles vão se alimentar, é onde eles vão fazer ninhos, vão se reproduzir. Então, é muito complexo essa questão do desmatamento. Por quê? Porque influencia na temperatura do ambiente, influencia na queda de biodiversidade desse ambiente. Então, nós temos aqui alguns exemplos de seres, que vivem na Amazônia. Então, macaco guariba, gavião real, o bicho preguiça. Mas eu separei essas ilustrações para efetivamente visualizarmos os tipos de seres vivos. E as árvores, vocês estão percebendo que as árvores têm sempre uma estrutura frondosa? Olha quantas folhas, porque o bioma da Amazônia, ele tem árvores frondosas, tem muitas folhas, então tem muita água de retorno. Tem tanta água de retorno que áreas da Amazônia elas ficam alagadas um certo período, que são as áreas de igapó. Então, existem florestas, vamos dizer assim, florestas, porque seriam áreas muito arborizadas. Então, existem áreas muito arborizadas, para ficar mais claro, que tenha muitas árvores na Amazônia, que períodos do ano ficam submersas, e existem áreas que todo o tempo essa área fica submersa, ok? Então, outros elementos da Amazônia, frutos da Amazônia, mapati, que é uma uva da Amazônia, não experimentei ainda, o guaraná, que eu já fiz sugestão aí, nessa questão aí desse guaraná, guaraná em pó e tal, refrigerante, e o cupuaçu, que também é um fruto que efetivamente já temos a ideia bem arraigada que faz parte da Amazônia.